Graça e paz, mulheres lindas, abençoadas. Vamos lá, estamos num lindo congresso, né? De mulheres brilhantes. Diga aí para sua irmã, você é brilhante. Vamos brilhar. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto. Nós vamos ler um texto de Isaías capítulo 61. E em seguida vamos assistir 3 vídeos de 2, 3 minutos cada um. E o nosso objetivo essa manhã é tratar um pouquinho mais profundo com algumas sensibilidades que a nossa alma adquire em questões de relacionamento. Mas esse texto, ele cabe muito. Vamos falar sobre dependência afetiva. Vamos falar... Você quer sentar? Querem sentar? Ok, então sentem. Vamos ler, você pode ler, vamos ler sentada também. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre... Porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e liberdade das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de... e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Amém? Para nós que estamos nesse congresso de mulheres, trabalhando os nossos corações, já recebemos palavras sobre temperamentos, palavras sobre como uma mulher deve brilhar na presença do Senhor e ter um coração brilhante, uma vida brilhante. E isso faz parte do nosso testemunho de sermos sal da terra. Mas nós queremos tratar sobre dependência afetiva. E em todo esse estudo que será dado, eu quero que você se veja. E a partir disso, nós vamos trazer dicas para tratarmos algumas situações que às vezes a gente pensa que está bom, ou então a gente está com a vida não tão boa e não sabe de onde vêm certas demandas de infelicidade e de angústia, de depressão, de sofrimento, ok? Então o tema é dependência afetiva e o nosso trabalho é que para que o Espírito do Senhor nos dê, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, um manto de louvor, em vez de espírito angustiado. Amém? Queria que você assistisse esse vídeo. Vamos, se puder apagar um pouco as luzes. Ele sabe que está faltando o áudio. Está faltando o áudio, Mário. Isso. Pode tirar, Mário, e busca colocar de novo para ver se entra o áudio. Isso, só um momentinho. Máquinas falham assim como nós. Isso pode ter acontecido com... Estavam ainda protegendo o agressor. Nas imagens, a mulher aparece logo após a meia-noite tentando fugir. Na sequência, o marido aparece e começa a agredi-la. A filha dela chega, vê a mãe apanhando do padrasto e sai para pedir ajuda.
Monitorando a chegada da polícia, ele continua a bater na mulher por quase meia hora. Mesmo com a Lei Maria da Penha, ainda são frequentes os casos de agressão contra a mulher. Isso porque, em boa parte, o que você vai ver agora são imagens que comprovam. Mesmo com a Lei Maria da Penha, ainda são frequentes os casos de agressão contra a mulher. Isso porque, em boa parte dos casos, por incrível que pareça, elas acabam ainda protegendo o agressor. Nas imagens, a mulher aparece logo após a meia-noite tentando fugir. Na sequência, o marido aparece e começa a agredi-la. A filha dela chega, vê a mãe apanhando do padrasto e sai para pedir ajuda. Monitorando a chegada da polícia, ele continua a bater na mulher por quase meia hora. O homem ainda discute com vizinhos que presenciavam o espancamento. As agressões só param quando uma guarnição da PM chega ao local. A câmera que filmou a agressão é do sistema de monitoramento do proprietário do residencial aqui no bairro Passa 20. Esta não é a primeira vez que ela registra cenas de violência envolvendo a mesma vítima e o mesmo agressor. Imagens surpreendentes que revelam que as brigas entre o casal já poderiam ter terminado de uma forma bem pior. Nesta gravação feita no mês passado, a mulher é espancada até a chegada de um vizinho. Intimidado pela testemunha, o homem pega uma faca em casa e volta. Num ato insano, ele empina a moto em cima da companheira. Eles continuam brigando com a moto ligada. A mulher chega a ser prensada contra o muro. Depois, eles caem no chão e ela pega a faca, mas segue apanhando. Os vizinhos chamam a polícia e, num final surpreendente, ela sobe na moto e foge com o agressor, possivelmente para evitar que ele fosse preso em flagrante. Gostou do final? De acordo com a delegacia... Preste atenção, vai entrar o próximo. Olha só, dependência emocional, doentia. É aí que está o perigo. Porque você ama, mas quem bate assim não te ama. Você quer ver? Ela fala que apesar de tudo isso, ela ama o namorado. Não quer mais saber dele, mas ama o namorado. Que coisa. Como é que alguém pode bater um ser humano que te ame apesar disso? Não é? Que covarde faz isso? Que canalha faz isso? Que crápula faz isso? Esse aí, na tela. O que fez você tolerar todo esse sofrimento? Eu amo muito ele, sempre perdoei ele por tudo que ele fez comigo. Várias vezes ele me batia. Cortei meu braço em vidro, sempre perdoei ele, fiquei com ele, até hoje, que ele fez isso comigo. A partir de agora, como é que vai ser? Você vai perdoá-lo dessa vez? Dessa vez vai ser diferente? Lá mesmo, na delegacia onde a gente estava, ele estava preso na cela e eu estava fazendo o boletim de ocorrência, as coisas que o delegado estava falando. Lá ele mesmo me chamou, me pedindo perdão, eu perdoei ele, mas nunca mais eu quero ver ele de novo. Não vou perdoar ele para voltar a ficar com ele, não. Não quero mais ele, não. É aí que está o perigo. Porque você ama, mas quem bate assim não te ama. Você quer ver? Ela fala que apesar de tudo isso... Outro vídeo rapidinho. Será que você ama ou você depende emocionalmente de uma pessoa? Não consigo olhar para aquele vídeo. Preste atenção Eu nesse. não consigo assistir. Não consigo. Ele se tornou um monstro para mim. O vídeo mostra a cena que a mãe jamais poderia imaginar. A filha, de apenas 13 anos, sendo molestada pelo padrasto. As imagens foram gravadas pela própria adolescente com uma câmera de celular. Se eu não tivesse visto esse vídeo, se ela não tivesse filmado, talvez nem eu acreditaria que ele tivesse capacidade de fazer uma coisa dessa. Moacir Borges Leal, de 41 anos, acaricia o corpo da enteada. Ele continua a tocar a garota e só para quando percebe que a mãe dela se aproxima. Dentro da minha casa, com a minha filha, ele tendo 2 filhas da idade da minha filha. Eu colocaria a mão no fogo por ele. Se alguém chegasse para mim e perguntasse assim, você coloca a mão no fogo por ele? Nesse ponto, sim, eu colocaria. A ousadia de Moacir foi tanta que ele nem se preocupou com a presença da companheira, que é mãe da adolescente. O que ele fez com a minha filha não tem perdão. Não tem perdão.
Tudo aconteceu dentro da casa onde Rosana mora com os filhos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Enquanto a namorada secava o cabelo no banheiro, Moacir estava bem aqui no quarto ao lado, abusando da enteada. Durante todo o tempo, ele olhava fixo naquela direção, para ver o momento em que Rosana abriria a porta. A sombra e a claridade na parede eram um sinal que ele precisava para interromper o abuso. Um lobo em forma de cordeiro. Moacir ainda foi capaz de entrar no banheiro para calcular o tempo em que Rosana terminaria de secar os cabelos. Que ele foi para ver o que eu estava fazendo e se eu ainda ia demorar. A garota disse que resolveu gravar o abuso para ter provas contra o padrasto, que já tinha tentado molestá-la mais de uma vez. Se ela não tivesse filmado, seria a palavra dela contra a palavra dele. Eu tirei porque ele já mexeu comigo uma vez, aí eu pensei, se eu falasse pra alguém, ninguém ia acreditar comigo, porque ele tem uma cara de sonso e ninguém ia acreditar nele, em mim. Aí ele ia ficar falando que era mentira, aí eu resolvi gravar pra mim poder ter provas. E ele jura que não faz. Ele é aquela pessoa que ele vai morrer negando. Você tá provando pra ele, você tá mostrando a prova e ele tá falando que isso não serve como prova e que é mentira. Depois de ser denunciado, Moacir passou a ameaçar a família de Rosana, que agora teme pela segurança dos filhos. Desde o dia que ela me contou, ele está me ameaçando. A família dele toda me ameaça. A sobrinha dele me ligou na terça-feira à noite, me ameaçando de morte, falou que minhas horas e meus dias estavam contados. Você ama ou depende? Esse é o tema que vamos tratar, mas eu queria chamar agora para essa primeira fase uma linda apóstola que foi discípula, hoje é minha co-discípula, né? Estamos, né, no mesmo trabalho, uma mulher de honra, uma mulher de superação, uma mulher de um alto exemplo de restauração familiar, de cura, e que tem uma unção muito linda de ensino, e essa primeira parte é dela, a apóstola Rosângela Matos, conosco. Que honra, né? Ministrar com a minha apóstola Esté Amazonas. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E nós vamos entender um pouquinho sobre como o porquê dessa dependência afetiva. O que leva uma mulher a dizer, eu amo e por isso me submeto. O que leva uma pessoa, a dependência afetiva também acontece com homens, não é só com mulheres. E o que leva você a dizer, em nome de submissão, em nome do amor, passar por tantas situações ao ponto de você se deformar, ao ponto de você não saber mais quem você é. E o primeiro slide, eu gostaria que saltasse aí. Eu quero dizer para você, mulher, que Deus tem um projeto maravilhoso para fazer na sua história de vida, amém? O plano original de Deus, ele não vai ser frustrado na sua vida, amém? Você é mãe, você nasceu para ser mãe, impactar uma geração, mãe de nações. Esse é o decreto que Deus nos deu. E Satanás, desde o início, ele tem tentado nos deformar. Desde o início, ele nos destituiu do lugar que era nosso e que é nosso. E começando a dizer a você, você só vai saber administrar, gerir todas essas situações, até mesmo ajudando vidas no seu discipulado, se você conseguir administrar as suas emoções. A nossa cura, ela é a resposta para muitas situações que você tem vivido, que você tem enfrentado. E nesse primeiro slide, eu gostaria que você visse, ok. O nosso tema é impactando sua geração com uma mente brilhante. E a primeira coisa que você vai precisar é ser gestora do seu eu. Em Provérbios 25, 28, a Bíblia diz, como uma cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então esse versículo já nos
nos mostra que se você não souber conter, controlar, dominar a tua mente, essa cidade que o Senhor nos deu para governar, você vai estar propensa, você vai estar à mercê de qualquer invasão que vir na sua direção. O que é o eu? O que é o eu? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, você sabe o que é o eu? E aí nós temos uma figura muito interessante, né? O eu, ele é o centro da personalidade. Ele é o líder da psique, ou da mente. É o desejo consciente, a capacidade de autodeterminação e a identidade fundamental que nos torna seres únicos. Esse eu, ele é formado na nossa infância. Ao longo da nossa infância, ele vai sendo formado. É o que você é, o que somos, o que fazemos. É a consciência de qual é o seu papel na sociedade. É a consciência onde você está, de localização, de tempo. É a sua identidade. Quem eu sou? É minha autoconsciência. Você percebe o mundo como você é interiormente. Pergunte para a pessoa ao seu lado, você sabe quem você é hoje em Cristo? Você sabe para que realmente você nasceu? Você só vai ter esse controle, conter, você só vai conseguir dominar, ser gestora do seu eu, quando você descobrir em Deus quem realmente você é. Amém? A nossa identidade, ela é formada, como eu disse, na infância, e ela é formada, ela pode ser desenvolvida em dois ambientes. O primeiro ambiente, um ambiente de amor, um ambiente de amparo, um ambiente de valores, que vão sendo assim impressos na sua personalidade, no seu eu. Ou pode ser também ter sido formado num ambiente de desamor, um ambiente hostil, um ambiente de rejeição, um ambiente de desamparo, o slide não está passando, de desamparo e de desvalor. E a ideia que você tem hoje de quem você é, que a psicologia chama, né, a psicologia cognitiva chama de crenças centrais, é justamente essa ideia que foi impressa na sua vida, que você traz consigo hoje, desde a sua infância, que pode ser ideias positivas de você mesmo ou negativa, que é a baixa autoestima. E isso gera em você você pode se tornar absolutista, generalizadas, e essas ideias podem ser absolutistas, generalizadas e globais, com relação ao teu próximo. A forma como você percebe o mundo influencia como você se sente. Então, esse eu, essa personalidade, a sua identidade hoje, como ela está, é exatamente da forma que você vai se sentir. Ou melhor dizendo, como você se sente hoje é exatamente como está a sua alma, a sua mente. E quando a nossa identidade, ela é desconhecida por nós, quando você não sabe quem você é, quando você não tem essa autoconsciência, você facilmente é manipulada. E isso gera deformidades. Quando eu não sei quem eu sou, eu facilmente coloco a minha identidade, o meu conceito, na mão do outro. E se a minha estrutura, voltando aqui um pouquinho, se a minha estrutura ela foi formada nesse ambiente de desamor, de desvalor, de desamparo, eu vou ter tendência de crescer e de me relacionar com esses sentimentos, perceber o mundo através dessa janela da minha alma, de desvalor, de desamparo, e de desvalor, desamparo e desamor. Muito bem, vocês estão prestando atenção. E desamor. Então, como eu tenho esse meu eu desestruturado, adoecido, porque na medida que eu me relaciono com o outro, né, para buscar algo no outro, essa relação, ela não vai ser uma relação saudável, porque nós precisamos um do outro, sim, mas nós não podemos depender exclusivamente
do outro. Amém? Você precisa depender exclusivamente de Deus. Amém? E você vai se tornar bênção na vida do outro. Porque nós só vamos dar aquilo que nós temos. E aqui esse slide diz, quando uma pessoa tem o seu eu desestruturado, adoecido, comprometido com esse desamor, esse desamparo, ela vai ter a tendência de gerar essa dependência afetiva. Por causa de quê? Por causa do medo, por causa da insegurança. O que leva uma mulher, como nós vimos aqui no vídeo. Ok. Querida, alguém aqui que possui uma Toyota prata, placa OAO 2210. Por favor, você está impedindo e a pessoa precisa sair de urgência. Toyota prata, ok? Ok, pastora. O que faz uma mulher, como nós vimos, se submeter a uma relação dessa, de agressividade, uma relação hostil, de muita violência. E quando nós ouvimos essas pessoas, ela diz assim, nós perguntamos, o terapeuta pergunta, por que você ainda está com essa pessoa? E qual é a resposta dela? Amor, eu o amo. Eu não consigo deixá-lo, porque eu o amo. Esse amor romântico, esse amor não é amor. Esse amor é uma dependência afetiva, uma dependência emocional. Espírito de engano. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que o amor, o verdadeiro amor, ele lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ah, tá, ok. O do amor, o slide do amor. Já está, né? É porque daqui eu não estou conseguindo ver, está? É por isso que eu acho que está aí. Ok. Então, o verdadeiro amor lança fora o medo. Olha o que a Bíblia nos diz, aqui a luz da palavra nos diz, que o medo, ele castiga. O medo, ele escraviza. O medo, ele gera uma dependência. E esses relacionamentos, eles são relacionamentos doentios, por quê? Porque eles não trazem benefício algum para as duas pessoas, só para uma. E mesmo assim, essa pessoa, a qual é a pessoa que fica ali sendo sugada pela outra, ela também passa a ser depositária de tantas enfermidades e ela acaba também adoecendo. Essa figura retrata muito bem a dependência afetiva, porque é como se a pessoa estivesse realmente algemada a outra, que ela não consegue dar um passo, ela não consegue pensar sem a outra, ela não consegue viver sem a outra pessoa, e ela se submete a um nível. E muitas mulheres, elas acham que esse nível aqui de relacionamento é submissão. E nós vamos já ver o que realmente é submissão na palavra. A dependência afetiva, queridas, é um vício. E é um vício psicológico. E geralmente a pessoa que ela possui esse vício, ela está tão viciada naquela relação, que ela nem se percebe que ela é uma viciada psicológica. E você vai percebendo que a dependência emocional traz a sintomatologia de um transtorno, tal como o consumo de uma substância, tipo drogas, né? São as substâncias psicoativas. Assim como a droga está para o usuário viciado, assim também a dependência afetiva está para uma pessoa adoecida emocionalmente. Ela precisa ter um apoio, e ela geralmente escolhe o seu parceiro para esse apoio, né? Ela escolhe, alguns casamentos podem escolher os filhos, tem uma dependência afetiva nos filhos, e depois nós vamos ver melhor isso com a apóstola Esther. O diagnóstico de dependência está fundamentado nos seguintes pontos, para você visualizar melhor. Apesar dos maus tratos, a dependência aumenta com os anos.
A ausência da pessoa produz sentimento tal como síndrome de abstinência. Assim como o viciado, ele tem aquele período quando retira dele a substância psicoativa dele, quando retira, ele tem o tempo de abstinência, ele passa a ter insônia, ele passa a ter níveis de tristeza, angústia, ele fica inquieto, um mal-estar. A mesma forma é quando se tira a pessoa dessa dependência afetiva, quando se começa esse tratamento, conscientizando essa pessoa que ela precisa se abster disso, ela começa também a ter esses sintomas. A pessoa que quer deixar de ser assim, mas é impossível para ela. Investe tempo e o preço que for preciso para estar com a pessoa, apesar dos inconvenientes. Isso aqui é muito interessante. Passa por cima de tudo e de todos para ficar com a pessoa amada. Até mesmo ela é capaz de passar pela voz de Deus. Hoje nós precisamos buscar, Senhor, o que eu sinto é amor ou dependência afetiva? Até que ponto que você diz que é amor? É dependência afetiva. É uma dependência emocional. Se é um amor, por que não respeitar princípios? Se é amor, por que não respeitar princípios, respeitar pais, respeitar mentores, respeitar? Por que eu estou tão envolvida nessa relação ao ponto de eu estar amando cegamente? Sofre uma clara redução. É a Toyota de novo, amiga? É o Corolla Toyota, que a pessoa tem uma audiência. Corolla, um Corolla Toyota. Isso. Tá? É o Plá. É um Corolla, tá parado bem aqui. Ou o dono do Corolla, placa 2210, ou o Zafira Prata, que está parado também bem aqui à frente. A pessoa precisa sair com urgência, ela tem uma audiência agora. Por favor, você que tem se você não tem certeza que é o seu, sai assim mesmo. É um Zafira ou um Corolla, tá bom? Mas vai tirar lá porque a outra pessoa que está imprensada precisa sair com urgência. Por favor. Um Corolla, Toyota ou um Zafira. Chama o guincho, né? Precisa sair com urgência, senão ela vai me bater. Esse aqui, ó. Toyota Prata. É esse mesmo, amiga. Não, outro. Tem mais um outro Toyota. Tem 3 carros que podem ser tirados para poder sair. Tem um outro Toyota Prata também. Está parado quase aqui de frente. É um som de Toyota. Vai lá. Por que a dependência afetiva ela é tão prejudicial? Porque ela começa a interferir. Aí o slide está aí, Esther? Ok. É só para saber, para você acompanhar. A pessoa sofre uma clara redução de desenvolvimento social, ou seja, ela começa a interferir nas relações, na sua vida social, no seu desenvolvimento, na sua vida pessoal. Ela começa a sofrer várias transformações, várias mudanças, e isso vai impedindo o seu bem-estar e também vai incomodando as pessoas que estão ao seu redor. Uma das coisas para você diagnosticar, uma dica, né, da psicologia para você diagnosticar o que é normalidade, o que é normal. Tudo que acontece com você com muita frequência e com muita intensidade, que isso pode trazer um mal-estar, interferir na sua relação social, profissional, afetiva, religiosa, e que isso também as pessoas sinalizam para você. Pode buscar ajuda, porque tem alguma coisa de errado com você. Porque tudo demais você sabe que não é sadio. Então, se existe um sintoma, se existem sinais na sua vida de alguns comportamentos que está muito intenso e muito frequente, que está te incomodando a sua casa, incomodando a sua vida social, a sua profissão, corra para um terapeuta, que você vai buscar ajuda com um especialista. Amém? Não dê uma de super crente, porque nós somos espírito, alma e corpo. E precisamos deixar que Deus nos trabalhe em nós, em cada área específica, como Ele quer trabalhar.
Então segue a vida alimentando a dependência. Apesar de conhecer os riscos, queridas, você viu nessa relação aqui, nesses vídeos, quantos riscos? Ela colocou até a própria vida. Porque numa relação dessa aqui, uma mulher dessa pode morrer, e morre. Muitas mulheres morrem violentadas. Mas existem outros tipos de violências também nessa relação, que é a violência emocional, é uma das piores, né? Piores violências que uma mulher pode sofrer. Mas a pessoa, ela está tão cega, ela é tão dependente afetiva, ela é tão carente, que ela segue a sua vida alimentando isso. Apesar de saber que existem riscos, até mesmo das questões psicológicas. Põe em risco a felicidade da existência e da sua saúde mental. O remédio, pastora, vou ter que me divorciar dessa pessoa. O remédio não é o divórcio. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. O remédio não é separar. O remédio não é o divórcio. O remédio é você se tratar, buscar cura, buscar ajuda. Porque assim como um drogado, não adianta tirar o viciado de um lugar e colocar no outro. Adianta? Não. Porque aonde ele estiver, ele vai buscar as substâncias psicoativas que ele precisa para o seu organismo. Então não adianta, você sai do casamento, vai para o outro. Está tudo aqui, ó. É o seu eu que precisa ser estruturado. É o seu eu que precisa ser restaurado. É você que tem que buscar em Deus o seu valor, o seu amor, o seu amparo e se relacionar pelas razões corretas e não mais se relacionar por razões erradas. Amém? Por isso que as solteiras precisam buscar uma estruturação do ego, ser curada. Por quê? Para não buscar no nível da sua alma os seus parceiros. Mas isso aí a Esther vai entrar. Só um pedacinho, apóstolo. O pano de fundo é medo e a insegurança. O pano de fundo de tudo isso que nós estamos vendo, querido. Por que, pastor, uma mulher diz assim, é amor? Porque ela tem medo de perder para ela a única coisa que é a sua fonte de vida, de esperança, de amor. Nem que esse amor seja desse jeito que nós vimos aí. E aí por trás existe uma mulher insegura, uma mulher dependente, uma mulher com muito pavor de ser abandonada. Imagine você, uma menina que cresceu num lar de rejeição, um lar de abandono, de desamparo. Ela vai crescer com tudo isso impresso dentro dela e ela vai entrando nas relações buscando o quê? Amor, amparo, aceitação. E o diabo sabe como muitas das vezes colocar pessoas erradas para acabar de vez e destruir completamente a história dessa mulher. Mas hoje eu quero te dizer que independente da sua história de vida, a mão do Senhor está sobre a tua vida e Ele pode te restaurar, porque Deus nos fez, como ontem nós vimos aqui a bispa apóstola Joyce, doutora Adriana dizendo, todas nós temos esta mente brilhante, mas Satanás quer nos destituir do papel, do lugar que Deus quer que estejamos, amém? E essa mente brilhante vai sim, a sua mente vai tocar sim uma geração, vai impactar sua casa, vai impactar sua família, porque o Senhor não te fez para viver na dependência de ninguém, amém? Nesse nível aqui de dependência, Ele te fez para ser uma mulher saudável. Seus filhos vão olhar para você e vai dizer, a minha mãe é uma mulher saudável, é uma mulher cheia da unção do Senhor. Amém? Aleluia. Então, todo medo, toda insegurança, fora, em nome de Jesus. A submissão. Agora vamos aqui entrar na submissão. A Bíblia diz, em Colossenses 3,18, não está aí o versículo, mas você pode anotar, Colossenses 3,18. Mulheres, sede vós, igualmente submissa ao vosso próprio marido. Essa submissão bíblica não indica inferioridade, não indica medo, não indica desrespeito, não indica desvalor. Esposo e esposa têm igual valor como pessoas. Homem e mulher têm o mesmo valor, porém, diferente posição hierárquica.
E aí nós já conhecemos nossos papéis. Se você querer o papel do outro, a maldição entra, você sabe disso. Mas existem mulheres que elas dizem, se colocam, eu estava conversando com a apóstola Esther, que é uma fuga. É muito bom dizer, eu sou submissa. Eu não vou ter tempo para visão porque eu quero cuidar da minha casa. Será que é cuidar da casa mesmo? Ou é uma fuga para se esconder nas suas mazelas de almas, nas suas situações de alma? E eu quero aqui trazer um ponto que eu acho fundamental tratar, que em clínica a gente vê muito isso. Você que já passou e que isso não é vergonhoso, porque todos nós temos situações a serem tratadas na nossa vida, algumas físicas, outras emocionais e algumas espirituais. E eu percebi, né, inclusive já desenvolvi algumas teses sobre isso, que as mulheres que elas sofreram algum tipo de transtorno mental, viu, doutora Adriana? Eu percebi que elas têm essa facilidade de depois gerar no parceiro uma dependência emocional terrível, que para sair disso, ela já está curada, ela já está de alta, mas ela continua precisando do amuleto dela aqui para se sustentar. Que a psicologia chama isso de ganhos secundários. E é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque, minha irmã, não é fácil recomeçar depois de um trauma. Não é fácil recomeçar depois de um transtorno mental. Não é fácil recomeçar depois de tanta dor, de tantas patologias. E às vezes, essa doença, ela gera, você aprende um comportamento. É um comportamento aprendido que ela não consegue mais desaprender. E ela se torna dependente do esposo, dependente dos filhos, dependente de tantas situações, porque essa doença, essa situação, trouxe para ela alguns ganhos secundários. Porque eu vou ter que recomeçar se eu tenho que lutar, eu tenho que fazer isso, e aí ela faz uma rotazinha de fuga para se esconder aqui. Mas hoje, eu quero dizer a você que Deus está trazendo luz ao seu entendimento, porque você tem uma mente brilhante, você vai lutar para viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Sim. Colocar aí sobre ganho secundário, que é muito difícil, realmente, como a apóstola falou, a gente sair de uma depressão, você recebe alta do processo, mas você teve ganhos secundários com aquela doença. Por exemplo, atenção mais forte, mais presença de toda a família. Então, querendo ou não, a família olha mais, se importa mais. Por favor, isso. E aí vai, corre, faz. Hoje eu não posso ir, eu estou muito mal. Aí, ok, então não vai. É muito, como ela falou, é muito difícil a pessoa sair do ganho secundário. Por isso que nesse momento se estabelece a dependência afetiva. Né? Então, para nós mulheres que somos mais sensíveis nas emoções, temos mais campo emocional de sensibilidade, isso aí se torna uma erva daninha terrível. Eu só queria dar um outro exemplo do pano de fundo do medo. Mário, só volta pano de fundo lá, que é a interrogação. Eu me lembro de uma época que eu passei muito isso, e eu queria dar um exemplo. Eu desenvolvi uma depressão, e quando o Arão viajava, eu chorava desesperadamente dentro de casa. Porque na minha mente, ele poderia morrer, e como que eu ia ficar sozinha com as crianças, e como é que eu ia fazer da minha vida? Então, a angústia e o medo e a insegurança era tão grande dentro de mim que eu ficava desesperada dentro de casa. E aí, eu tive que tratar isso com um terapeuta. A maioria de nós
pastores que não temos conhecimento nessa área de terapia, nós não conseguimos tratar isso, né? E o meu pano de fundo era o medo que eu adquiri de infância, porque meu pai sempre viajava. Eu nunca tive pai em casa. Então, no momento da minha sensibilidade muito forte emocional, eu trouxe esse pano de fundo da infância e passei a viver, aos meus 35 anos de idade, um transtorno nas minhas emoções sem limites. E como o colérico não gosta jamais de perder o controle, eu sofria mais ainda porque eu tinha perdido o controle da minha existência e eu estava agora totalmente afundada no meu medo e na minha insegurança. Então eu tive que ir mesmo para um tratamento terapêutico, eu tive que passar por tratamento de remédios por causa dos transtornos químicos que isso se estabelece no cérebro, e mais, eu não dormia, porque a insegurança era tanto, o medo era tanto que não dormia. Eu me lembro que eu fiz uma viagem para Israel e eu fui a aeronave toda chorando. Botei as meninas para dormir e eu fui chorando para Israel. Porque deu um problema no voo nos Estados Unidos e mudou a data. Eu não pude voar naquele dia, eles botaram a gente no hotel, eu fui no outro dia. Com isso, eu tive um medo terrível que não tinha ninguém no aeroporto de Tel Aviv para pegar a gente. E eu fiquei desesperada. E passei a noite chorando dentro do avião. E aí saí da aeronave, de Roma para lá, já encontrei vários brasileiros no voo, porque eu estava indo só com as meninas dos Estados Unidos. E quando eu encontrei os brasileiros, eu comecei já a ficar segura. E aí aquilo já foi bom para mim. E eu nunca tinha esse problema. Eu viajo o mundo inteiro. Eu viajo acompanhada, viajo sozinha. Eu nunca tive esse problema. Mas eu desenvolvi isso aí terrivelmente. Então, a única forma de tratar essas coisas, mulheres, é a gente tratar mesmo as nossas emoções. E eu cheguei lá, tinha gente para me pegar, tinha outras pessoas, tudo foi ótimo, mas eu vivi uma dor terrível por causa do medo e insegurança que eu adquiri na minha infância, que às vezes não é só infância, não é? Pode ser um episódio, né, também no decorrer da sua vida. Existe um transtorno chamado depressão pós-traumática, que também pode desenvolver esse tipo de dependência afetiva. E outros mais. Agora, a dependência afetiva, volta lá o slide, por favor. Muito mais que um ato de amor, muito mais do que um ato de amor, de carinho, desinteressado e generoso, é uma rendição conduzida pelo medo, com a finalidade de preservar as coisas boas que a relação oferece. Ou seja, ela se rende totalmente para buscar o que é bom daquela relação, porque ela precisa daquilo ali para viver. E sobre o disfarce do amor romântico. Aí você vê a figura, está vendo aí a figura? Olha o amor aí, talvez você ache que é amor, você está pegando a um sapo e dizendo que o nome disso é um amor, né? O amor romântico. Porque a dependência afetiva é uma doença emocional, porque ela despersonaliza lentamente o sujeito, até o transformar num anexo da pessoa. Então, essa parte é muito complexa na psicologia, porque ele diz que o eu é fundido, ou seja, é como se eu e a Esther passássemos a ser uma. Eu perco completamente a minha personalidade, isso é terrível. Onde está o princípio da individualidade, né? Que Deus nos fez. Então, eu passo a ser um anexo, eu não apareço, eu não tenho essa mente brilhante, eu não brilho mais, eu sou apagada completamente, porque quem vai aparecer só é a Esther, ou seja, ou o meu parceiro, ou a pessoa que eu decidi depender afetivamente. Então, mulheres, a dependência afetiva é um vício, e é um vício psicológico, ou viciada na relação, nós vimos isso, porque você sempre está ali, vai e volta, é um ciclo, né? Está presa, por isso que você está presa, escraviza. Se o seu bem-estar, a sua paz depende do outro, bem-vindo ao mundo dos viciados afetivos. Os viciados, eles não sabem ficar bem estando só. Próximo eles slide, ficam Mário, próximo sem slide. chão.
perdidos. Próximo, né? Próximo. Dependemos sim do outro, porém sem desamor, amém? Sem desamparo e sem desvalor, amém? Você depende do seu esposo? Sim, mas sem desamor, sem desvalor e sem desamparo. Próximo. Essa dinâmica aqui é saudável, isso é saúde. Ter dependência, ter independência e ter também a sua interdependência. Esse é um mecanismo, é uma dinâmica saudável, porque nós dependemos sim do outro. Desejo não é dependência afetiva. Você desejar o seu cônjuge, ter prazer de estar com ele, isso é saudável. Isso é prazeroso, isso é sadio. Você desejar, querer estar ali, isso é sadio. O que define a dependência não é o desejo que tenho pelo sujeito, mas a incapacidade de renunciar à dependência. Desejar algo com todas as forças não é mal. Transformar esse algo em imprescindível, sim. A independência afetiva não é indiferença. Independência não é endurecimento, não é indiferença, não é insensibilidade com o outro, não é isso. Nós estamos deixando bem claro aqui, porque nós não queremos dizer assim, agora eu sou independente do meu marido, não é isso. Não vou obedecê-lo, ser submisso, não é isso. Nós estamos falando de um transtorno. É muito mais do que amar, é muito mais, é você se apegar a tal ponto que você se desrespeita. É isso que nós estamos falando. Deus nos fez para nos relacionarmos. A sistêmica da relação da humanidade é relação, né? Nós somos feitos para nos relacionarmos. Quando eu me relaciono e o relacionamento traz patologia, traz doença, como nós mostramos nos 3 filmes, né? Despersonaliza. Por exemplo, nós vivemos muito tempo dentro do contexto religioso a questão das mulheres não terem nome. Isso é um problema cultural nosso, cultural religioso, que a mulher, ela podia sim cuidar das crianças, da introdução, da limpeza do templo, da escola dominical e das escolas bíblicas, mas se colocou que mulher não poderia, não tinha capacidade, não poderia ensinar de púlpito. Aí, se a gente acionar a inteligência, esse negócio não funciona na minha cabeça. Porque como que mulher, a maioria das cadeiras de educação se dá a mulher na sociedade e mulher não pode ensinar na igreja? Como que a escola dominical, o ensino da escola bíblica, a maioria era cadeira de mulheres, como que a mulher não pode ensinar na igreja? Então, na realidade, era uma partícula, era algo particularizado só do púlpito. E aí muitas mulheres deixaram de expressar grandes ministérios que Deus tinha na vida dela, porque a cultura religiosa trouxe um desvalor à liderança feminina, e hoje nós estamos vivendo um resgate dessa liderança feminina na vida da igreja. Estamos finalizando. Desapego não é desamor, é uma maneira saudável de amar. De dizer não à posse, ao domínio, ao autoritarismo, não à dependência. É afeto sem opressão. Não é que você vai ter uma personalidade aí, né? São os esquizoides que não têm apego a nada, não é isso. Não é essa ausência de amor, né? De medo. A dependência afetiva, ela desgasta e faz adoecer. Por que ela adoece? Porque faz você desperdiçar energia. Você pode entrar para ficar mais claro, ok? Só para finalizar aqui, desperdiça energia, por quê? Porque você vai ter que reter muita fonte para gratificar. E você pode ser um ativo dependente e um passivo dependente. Quando você é ativo dependente, você é aquele que domina a relação. Você é dependente, mas você manipula, você muda a dinâmica da casa. Por causa da sua enfermidade, dessa dependência afetiva. E o passivo já é aquele que fica ali, se submete a tudo, não mexa comigo, eu também não vou me expor, porque eu não quero perder esse amor, esse carinho, né? Esse falso amor. Ok? Ok, Esther. Posso falar da carência?
Ok. A dependência afetiva faz adoecer, ela castra, incapacita e elimina critérios. Passa ao próximo. Degrada e submete, deprime. Ela gera estresse, assusta, ela cansa, ela desgasta a relação e, finalmente, acaba com todo o resquício de humanidade disponível. Mário, pode ir para o slide dependência emocional? O próximo. Nós vamos tratar agora de alguns casos, nesses restantes de 15 minutos. Vamos ver, pode ficar aqui, apóstola? Nesse restante de tempo, vamos ver alguns casos. É importante que a gente entenda uma coisa. A dependência afetiva, ninguém é dependente porque quer, né? Ou simplesmente porque quer, vamos colocar assim. O dependente emocional, desta forma doentia, se deve a uma justificativa, se deve a esse processo de desamor, de desvalor que a relação que se estabeleceu na infância ou por algum momento. Então, vá passando, passa aí teu slide, Mário, vamos, explosivo, ok? Vai passando, passa, pode passar. Primeiro caso, conjugalidade, vamos aí para o primeiro caso. Na conjugalidade, uma mulher, por exemplo, de 36 anos que vive com um marido alcoólatra, violento e abusador. Ele é um pai que violenta também os filhos. Esta mulher não consegue se separar. Por quê? Próximo, Mário. Depois de muitas sessões de terapia, né, que essa mulher vivenciou, tudo que ela já tinha apresentado não explicava o seu comportamento, todas as justificativas e a demanda que ela trazia na terapia. Mas um certo dia ela disse assim: tenho muita dificuldade de pegar no sono, fico esperando ele chegar, não tenho medo de ladrão, mas preciso de alguém que me abrace por trás e cuide das minhas costas. Próximo slide. Enquanto ele não chega, encho a cama de travesseiro. E aí por quê, né? Por quê? Porque me sinto protegida. Quando ele chega bêbado, eu praticamente me cubro com o corpo dele. Então o que ela fazia? Ele chegava, brigava lá com ela, com as crianças, dava um jeito de botar ele na cama, mas ela colocava o corpo dele de forma por trás dela na cama para proteger ela, para amparar ela. E aí, e fala que ela acomodava, próximo slide pode vir. Aí ela dizia: acho que para mim é importante dormir com alguém. Será que é isso o porquê que eu não consigo me separar? Como nós falamos, próximo slide diz aí, divórcio não é a... Se essa mulher sair dessa relação e for para uma outra relação, ela vai encontrar um meio de ser dependente da mesma maneira, só vai mudar a figurinha do marido, mas a dependência continua. Então o divórcio nunca é a solução para essa situação, a não ser que às vezes tenha um caso de vida ou morte, não é verdade? De vida ou morte, aí é uma outra situação. O outro caso que às vezes requer a entrada com o divórcio são os casos que levam os abusos sexuais. Com filhos, com ela mesma. Aí sim, como nós vimos ali aquela situação, os padrastos, que hoje nós temos muitas famílias mosaicas. Eu venho com meu filho daqui, ele vem com o filho dele dali, nós nos casamos e aí vamos ter nossos filhos. Essa relação, ela vai receber muitos altos e baixos, porque os filhos vão brigar daqui, outros filhos vão brigar dali, o casal vai ter dificuldade de se encaixar. Geralmente são relações que precisam de acompanhamento pastoral ou terapêutico. Hoje a nossa sociedade está invadida com as famílias mosaicas por causa do número do divórcio. Quanto mais divórcio, mais famílias mosaicas. Quanto mais divórcio, mais famílias mosaicas.
Aí as pessoas não tratam a problemática do coração, entram no próximo relacionamento. E aí isso traz sérias situações. Esse exemplo aqui, ela mostrou, aqui nós queremos, próximo slide pode colocar, o que retrata então, nesse caso que eu coloquei aqui. Retrata o medo e o abandono. Ela tinha medo, por mais que ele fosse alcoólatra, abusasse dela e das crianças verbalmente, por mais que fosse violento, ele de certa forma abrigava ela, cuidava dela. Então na realidade a pessoa vai viver de migalhas, de lixo emocional. Ela passa a viver de lixo emocional, de lixo do relacionamento, porque ela é viciada na situação. Próximo slide diz, uma pitada, somente de bem-estar, só para dormir segura, porque o restante do dia ou da relação doentia e angustiante. Mas ela fazia isso em troca de uma vida de mal-estar e sofrimento. Entra a famosa frase aqui de Shakespeare, que diz, meu reino por um cavalo. Então eu entrego tudo, mas eu tenho um pouquinho de amor aqui. Eu dou tudo por esse pouquinho de amor. Né? Próxima slide fala realidade distorcida. Aí nasce a realidade distorcida. Nasce a forma de ver o mundo e a relação conjugal de uma forma distorcida. Por isso que você diz assim, mas meu Deus, a cabeça desse ser parece uma cabeça de jegue. Nasce aqui. São realidades distorcidas. A pessoa mendiga emocionalmente, a pessoa vive num sofrimento sem igual. As mulheres passam muito por isso. Hoje, com a ascensão da mulher no mercado de trabalho, tem mudado muito isso, porque a segurança financeira leva ela a tomar novas liberdades. Mas nós queremos acentuar que divórcio não é a solução, porque essas mulheres, elas entram na liberdade financeira e no poder do domínio. Então, eu vou viver sozinha, eu vou cuidar da minha vida, porque nessa relação eu não sou feliz. Ela pensa que ela vai ser feliz vivendo só. Quando ela vai viver só, ela vai encontrar uma outra relação e a doença vai continuar levando a vida dela. Próximo slide, pode falar. É o que acontece com muitas mulheres solteiras, né? Elas entram num relacionamento, aí quebra o relacionamento, é como se fosse, é um vício. E elas não querem muitas das vezes se comprometer, mas elas sempre estão buscando alguém para alimentar suas carências, as suas debilidades, o seu desamparo, o seu desvalor. E isso gera muita prostituição, e muita coisa que vai complicando mais a vida dessa pessoa. Vamos lá para o nosso segundo caso. Slide 22, Mário, por favor. Entra o segundo caso, que é este caso que a pastora Rosângela já antecedeu aqui. Uma jovem de 28 anos, linda, inteligente, mas possui uma vida de prostituição. E aí se relaciona com qualquer um que chega à sua procura. Se o homem quiser sexo, ela luta um pouquinho no seu interior, mas logo ela vai se entregar. Ao longo dos seus namoros, esse exemplo aqui, esse caso aqui, esta moça, já aos 26 anos, ela já tinha tido mais de 30 relações sexuais. Próximo slide diz, por que isso? 30 parceiros. Ótimo. Hoje é esse termo que usa. E aí, nessa relação, a gente pergunta por que essa moça se dá a essa desvalia tão grande. E aí, ela cresceu numa família com 7 filhos, se sentia rejeitada, feia, passou por um abuso sexual na infância, e aí se sentia também com o ego totalmente desestruturado. E aqui entrou o desvalor. Isso, entrou o desvalor. Aí o próximo, depois, aos 15 anos, estou falando da infância dela, né? Os pais, essa moça morava no interior, mandaram ela para a cidade, para estudar e trabalhar.
E aí ela leu isso, os pais dizendo, olha, você vai estudar, vai trabalhar. E os pais fizeram uma forcinha para ela sair de casa, para ela seguir a vida, para ela ter novas oportunidades. Isso acontece muito na nossa realidade amazonense, porque nós temos 66 municípios, é isso? E aí o êxodo desses jovens, desses municípios para a nossa cidade, Manaus, capital, é muito grande. E essas moças vêm com uma carga emocional muito grande, com sérios problemas familiares. Nós temos um índice altíssimo de abuso sexual. E aqui eu queria dizer, queridas, se você tem um caso de abuso sexual dentro da sua família, pode nos buscar, ou busque já direto assistência social. É altamente delicado mexer com esses casos, mas eu quero dizer para você, não viva com um pedófilo dentro da sua casa. Não viva. As mães preferem negar o que está acontecendo com as filhas ou com o filho do que enfrentar a situação que está acontecendo dentro de casa. A gente pergunta por quê? Porque elas são dependentes emocionais de uma forma doentia desse parceiro. Não quer ser abandonada. Já viveram divórcio, já viveram muitos problemas no casamento, já viveram geralmente em outras relações. Agora, dizer assim, você vai embora por causa da minha filha de 15 anos porque você está abusando ela, elas deixam a situação, abandonam as filhas mesmos e permanecem na relação. O certo é, essa relação tem como ser reconstruída de toda a família, tanto deste homem que está, o abusador, quanto desta mãe que está ali entre o padrasto e a filha, a vitimização, a dor dessa mãe, quanto a própria filha que está vivendo. Se a família se submeter a um tratamento, não precisa divórcio. Não precisa divórcio, tem como ajustar tudo isso. Aí vai ter muita dor, vai ter muito trabalho a ser feito, mas precisa até porque, da submissão. Nos estudos de casos, eu trabalhei, meu TCC foi justamente sobre abuso sexual na faculdade, e o que a gente percebe é que todo abusador foi abusado. É o vício, né, afetivo aqui. Então não adianta separar, tem que restaurar, tem que buscar ajuda, tem que dar oportunidade, restaurar essa pessoa, porque ela precisa de muita ajuda, precisa de Deus. Esse caso aqui, o pano de fundo é o abandono, o pano de fundo é o desvalor, né? Aí o slide aí 26, Mário diz, agora ela está na cidade, vai namorar e namora para construir família, namora com um rapaz depois de 2 anos, tenta construir família, busca mesmo sonhar, mas depois de um tempo nessa relação aí de 3 anos, que já tinha relação sexual, que já é... Aí nós queremos também dizer assim, a gente tem estudado muitas configurações familiares, e hoje já se diz assim, os mini divórcio. O que é um mini divórcio? É essas relações que não tem a oficialização do casamento, mas ela é como um namoro, mas ela tem vida sexual, essa relação. Eles compartilham finanças, eles compartilham carro, eles compartilham tudo, só eles não estão no mesmo teto. Aí quando, esse caso aqui, segue aí o slide, vai ver que ele trai ela com uma outra moça. E aí o que acontece com ela? Ela começa a beber muito, a ir para todas as festas, a namorar muito e a se prostituir muito, porque ela já tinha um desvalor em casa, ela já tinha passado por abuso familiar, veio para a cidade, entendeu essa vinda como os pais mandando embora, aí ela namora com esse rapaz 3 anos, sonha no casamento, tem relação com ele, quer arrumar a vida com ele, ele trai ela, e novamente ela vive o abandono, ela vive o desvalor, aí ela entra mais profundamente na prostituição. É neste momento aqui
que vai entrar mais ainda, fortalecer mais ainda o pano de fundo do desamor, desvalor e abandono. Pode botar o próximo slide. Aí ela diz assim: não sei por que fiz isso. A única coisa que sei é que não quero mais essa relação. E aí vem muita dor, né? Aí a questão também, essas moças, mulheres, às vezes de 30, 40 e poucos anos, elas começam a namorar muito, a terem muitos parceiros e tal, e vai, muitas relações para lá, relações para cá, nascem as doenças, nasce cada vez mais a desvalia, e nasce, por que elas são assim? Próximo slide. Ela é dependente do relacionamento do outro, se tornou uma pessoa de relacionamento objetal. Ela já não está mais nem pensando, por causa da frustração, em ter realmente uma família, mas ela é dependente do toque, ela é dependente da afetividade, ela fica dependente do beijo, ela fica dependente da relação sexual, desse momento que a relação traz, que é um pouco momento, é um momento muito pouco, daqui a pouco acaba, ela vai embora. Por que ela se submete a isso? Por causa desse pano de fundo de desvalor tão grande. Próximo slide. Aí está, isso nasce aí nesse desamor pessoal, desvalor pessoal, abandono de si mesmo. A história afetiva desses casos é marcado. Aí está, próximo. Desrespeito, infidelidade, próximo. Rejeição, perdas, medos profundos que essa mulher passa a desenvolver, e muita culpa, irmãs, muita culpa, cada vez que arranja um parceiro, que tem uma relação extraconjugal, não, aqui é uma questão mesmo do solteiro, das mulheres solteiras, é prostituição mesmo, a fornicação, e isso exerce muita culpa, porque isso é pecado. O terceiro caso e último, fechando, é a conjugalidade, que aparentemente não são dependentes, mas aqui está colocada errada, não são dependentes negativamente um do outro. O terceiro caso, nós queremos colocar, assim, aquelas relações que parece que a relação conjugal deles é muito boa, mas, de certa forma, por ter casado com um temperamento mais forte, nós podemos fazer esse movimento, queridas, dentro do temperamento. Olha aqui para mim. Esse movimento de dependência, ele pode ser feito na questão dos nossos temperamentos. O mais forte, ele procura dominar, e o mais fraco sempre procura ser dominado. E essa relação, o mais fraco vai se rendendo, vai perdendo as forças, e o mais forte vai dominando tudo. E depois de 20 anos de casados, mesmo dentro da igreja, começa a nascer, isso pode estar em qualquer um dos nossos relacionamentos, em qualquer um relacionamento conjugal, desde liderança até os membros da igreja. Depois dos 15, 20 anos de casado, aquela relação começa a ficar muito pesada. Ou a mulher começa a desenvolver patologias mentais. Ok? E aí isso traz sérios problemas. Ou o homem começa a desenvolver patologias mentais. O que é que vamos fazer? Se você precisa entrar num tratamento, e nós aconselhamos que seja um tratamento de uma terapia onde haja confiança, que é um terapeuta que tenha na sua vida princípios divinos, princípios de Deus, e que vá tratar isso em você. Porque na realidade a gente diz assim, parece que tem que matar o dominante, né? Mas não é isso. Na realidade, é o recessivo. É aquele que se deixa ser, que precisa ser restabelecido no seu ego,
para que ele se imponha na relação no momento em que ele está sendo abusado emocionalmente. Tipo, não, você não. Não cuide não, eu vou me embora. Algumas coisinhas que nascem num relacionamento que o outro morre de medo. Quer falar? Morre de medo de perdê-lo. Então ela se submete, ou ele se submete, aceita determinadas posturas desse temperamento forte, e a pessoa vai se anulando cada vez mais. E isso traz um grande sofrimento psíquico, né? Queria que você se colocasse de pé. Eu sei que nesse momento passa muitos casos na nossa mente. Passa o nosso caso. Passa o caso dos discípulos. Passa o caso da família. E aí a mente, porque a mente está fazendo reconhecimento diário. Está reconhecendo aonde estão essas situações que estão sendo faladas. Mas então eu queria que nesse momento você centrasse sua mente em você. Como está a sua relação? Você é dependente emocionalmente de uma forma doentia de alguma pessoa? Isso não está só na conjugalidade, isso pode estar numa relação de mãe e filho, de pai e filho, de amigos. Você é dependente de alguém de uma forma doentia? Se essa pessoa não está com você, te desestabiliza. Se ela não vem para a igreja com você, você não vem. Se ela não vai para a célula, você não vai. Se ela não vai comprar, você não vai. Se ela não for viajar, você não viaja. Ou se faz sofrendo. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Como é difícil, Deus, identificarmos as nossas doenças. Como é difícil conhecer o nosso coração. Como é difícil, Senhor, reconhecer o movimento doentio nas nossas relações. O Senhor mesmo sabe que às vezes é menos complexo permanecer doente. Permanecer doente, Senhor. Mas o Senhor nos dê força para nos libertarmos. O Senhor nos dê graça para nos libertar. O Senhor nos dê inteligência para nos libertar. O Senhor nos dê sabedoria para nos libertar. Meu Deus, tantas relações que têm sofrimentos. Eu quero orar aqui essa manhã. Nós queremos orar por cada um dos nossos relacionamentos. Meu Deus, quantas mulheres causam sofrimentos nos homens? Quantos homens causam sofrimentos em mulheres? Por causa de medo, de desvalor, por causa de desamparo. São os conteúdos velhos trazendo os comportamentos seríssimos na nossa relação. Senhor, hoje eu oro que o Senhor nos tire da covardia, o Senhor nos tire do medo, nos ajude a enfrentar. A única forma é enfrentar a nossa doença. E enfrentar não é só reconhecer, mas enfrentar é sair da nossa cadeira, da nossa casa, ir de encontro a um médico, ir de encontro a um remédio, ir de encontro a um processo ininterrupto para que toda doença seja sarada. Quero abençoar essas mulheres e proclamar vida, saúde, e que elas aqui hoje, o que eu mais oro é que aquelas que se identificaram com doenças sérias, que o Senhor lhes dê habilidade e sabedoria para elas tratarem e serem livres dessas enfermidades de alma, em nome de Jesus, amém. Eu só queria fechar dizendo, se você tem um sofrimento desse ou uma situação dessa,
Você precisa de tratamento. Quando você iniciar o seu tratamento, não pare pela metade. Muita gente, ano após ano, vive no ciclo da doença. Porque começa, não termina. Começa, não termina. Esse é um dos cânceres de alma. Câncer. Quando se trata câncer, tem que enfrentar quimioterapia, tem que enfrentar, bota os bofos para fora, de tanta medicação, de tanta pressão em cima daquela doença para ela regredir e para ser curado. Então não desista do seu tratamento quando você começar. E se você está nele, parabéns, segue adiante, seja livre, seja feliz. Viva a vida debaixo da bênção de Deus, em nome de Jesus.